Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, vem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Pelas crianças, pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela justiça, paz pela liberdade, paz pela beleza de te amar. Paz do mundo, sem mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, vem a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Pelas crianças, paz pela coragem de mudar. Paz pela justiça, paz pela liberdade, paz pela beleza de te amar. Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus seja conosco. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui mais uma vez para mais um momento de radiação, esse momento tão bacana em que nós estamos aí, né, cada um no seu ambiente, na companhia da espiritualidade amiga, desses nossos irmãos superiores que nos inspiraram a montar esse trabalho durante a pandemia e que estão aí conosco, renovando sempre a nossa força, a nossa fé, a nossa abnegação, nosso devotamento, para que pudéssemos dar sequência a esse trabalho que foi tão falado, né, tão pedido, essa continuidade. Então, aqui nós estamos dando sequência, né, toda a equipe, Margarete, Lourdinha, eu, nos revezando aqui nas segundas-feiras. Então, a gente saúda a todos, um abraço fraterno e carinhoso, em nome de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, em nome de todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, né? Que assim como nós militamos na Seara Espírita, no Centro Espírita Amor em Deus. Então, nós gostaríamos aí, antes de iniciar, apenas informar, né, aos que estão chegando aí pela primeira vez, que esse trabalho ele é feito em duas etapas. No primeiro momento, nós fazemos uma reflexão
sobre o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, onde nós normalmente utilizamos os livros, né, lições, ensinamentos, que estão na coleção Fonte Viva, e nós aqui temos trabalhado com o livro Pão Nosso, e aí depois, então, dessa reflexão, é que a gente realiza esse momento de radiação, que é aquele momento em que os nossos espíritos protetores, a equipe de trabalhadores da espiritualidade que nos auxilia, que atua na nossa casa, derrama sobre nós os fluidos benfazejos, fluidificam também as águas que são colocadas. Então, a gente, nesse instante, está convidando a todos para a nossa prece. E nós estamos aí, quem acompanhou desde o início, nós colocamos aqui um videozinho da nossa campanha. É uma campanha idealizada pela FEB, Federação Espírita Brasileira, campanha pela paz no mundo. Então, nós encampamos essa campanha da FEB e estamos sempre nos nossos trabalhos, convidando a todos para orarmos juntos em favor pela paz do mundo, em favor da paz do mundo. E a gente coloca esse videozinho, está à disposição no nosso canal no YouTube, que é o @tvsead. Aí você pode baixar lá, compartilhar também. E vamos estar todo mundo, então, nessa corrente, vibrando para que a paz possa ser restabelecida, né, ou estabelecida na Terra, que esses conflitos que estão aí, tantos irmãos que estão sofrendo, padecendo, devido a esses conflitos, né? Então, vamos fazer a nossa prece, depois nós daremos início ao nosso momento de reflexão e depois ao momento de radiação. Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que é o nosso modelo, o nosso guia, espíritos amigos, protetores, benfazejos, que se encontram com cada um de nós nesse instante, para nos dar todo o suporte para o bom entendimento, para que nós possamos também, Senhor, passar com tranquilidade esses ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Pedimos também, Pai, para que esses conflitos que estão acontecendo no mundo, as guerras, elas possam ser amenizadas, principalmente, Senhor, os seus efeitos, principalmente para aqueles que não têm necessidade de passar por esse sofrimento, que esses corredores humanitários que estão sendo negociados possam, Senhor, serem colocados em prática para que esses irmãos possam receber o socorro que necessitam nos hospitais, nos abrigos, que eles possam, Senhor, retornar ao seio de suas famílias para estar em paz, em harmonia, e que as autoridades governamentais que estão envolvidas em tudo isso possam receber também, Senhor, o suporte, as boas inspirações, para que eles possam deixar um pouco o orgulho, o egoísmo de lado, o desejo de poder, as fascinações, para promoverem essa paz, para darem esse lenitivo a esses irmãos que tanto necessitam. E assim, Senhor, na certeza de que nós estamos sob o teu amparo, o teu auxílio, nós estamos iniciando o nosso momento de irradiação de hoje, que assim seja. Bem, meus irmãos, então hoje o nosso trabalho, ele, como foi colocado lá na abertura, nós vamos trabalhar a lição número 34, intitulada Lugar Deserto, aonde Emmanuel vai trabalhar
esse versículo 31, que está no Evangelho de Marcos, né, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Então, esse versículo ele diz o seguinte: e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. E Emmanuel, então, baseado nessa passagem, ele nos traz essa lição. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Bem, então, meus irmãos, nós retomamos, vamos pegar, né, lá do início, como a gente sempre costuma falar, aprendizado que nós tivemos, que a gente pegar sempre fazermos sempre uma leitura completa e aí depois a gente voltar buscando, né, os trechos, os pedacinhos, analisando com mais calma, para a gente poder refletir melhor e de forma mais profunda nesses ensinamentos. Bem, então, nós vamos começar aí falando um pouco dessa passagem do Evangelho. Então, no capítulo 6 do seu Evangelho, Marcos, ele narra as passagens em que Jesus envia os 12 apóstolos, houve a narrativa da decapitação de João Batista por Herodes, alimenta 5.000 com apenas 5 pães e 2 peixes, caminha sobre as águas e cura multidões. Então, nesse capítulo 6 aí do Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar tudo isso. No versículo anterior a esse, que é o versículo 30, Marcos, ele narra que os apóstolos, após terem expulsado muitos demônios, né, untado muitos enfermos com azeite e os terem curado, eles retornam ao encontro de Jesus. Então, Jesus enviou os 12 apóstolos para eles fazerem isso,
procurarem as pessoas, expulsarem demônios, curarem feridas. E aí, então, depois que eles fizeram seguiram, né, esse pedido do Cristo, essa exortação do Cristo, eles retornaram. E eles estavam muito cansados, pois eles tiveram pouco tempo para se alimentar, então, para descansar. Então, Jesus lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E Emmanuel, então, nos traz essa lição sobre o que seria esse lugar à parte, onde Jesus aguarda todos nós que somos aprendizes do Evangelho, após nós exercitarmos, fazermos aquilo que ele nos pediu, ou que ele nos pede. E Emmanuel, então, começa nos falando que a exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Bem, então, meus irmãos, Emmanuel começa nos dizendo que essa exortação, ou esse estímulo que Jesus fez aí aos apóstolos, ele serve para todos que, ao longo dos séculos, vêm procurando aprender, divulgar, trabalhar, né, de uma forma geral, vivenciar o Evangelho do Cristo. E é indispensável nós aprendermos o caminho para esse lugar à parte em que Jesus nos aguarda. Mas que caminho, então, é esse que Jesus coloca e que Emmanuel nos traz? No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. Então, meus irmãos, esse lugar à parte, na verdade, é um simbolismo, né? Jesus trabalhava muito com simbolismos e nós passamos aí o mês espírita, nós vimos as parábolas, muitas parábolas foram trazidas e a gente viu que nessas parábolas existem muitos simbolismos. Então, Jesus trabalhava com isso, com muito simbolismo. Então, esse lugar à parte está no coração de todos nós, que estamos ávidos por um pouco de consolo, por um pouco de carinho, por perdão, por compreensão, por amor. Então, cada atitude que a gente faz em favor do outro se reveste a nosso favor, porque traz a paz de consciência, faz com que a nossa consciência fique tranquila. E essa paz da consciência tranquila é que engrandece o nosso coração de bons sentimentos. O Cristo está em cada ação nossa no bem ao próximo. Nós vamos ver mais para frente, em Marcos, né, no capítulo 25, dos versículos de 35 e 40, onde Jesus vai falar sobre isso. E Emmanuel, então, prossegue nos falando que, de modo algum, se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa, situada dentro de nós mesmos. Então, meus irmãos, esse lugar à parte em que Jesus nos espera não está em lugar nenhum na natureza, como muitos sugerem. É importante, sim. Muitas das vezes nós íamos para um local agradável, aprazível, gostoso da natureza, para a gente refletir, para a gente orar, para a gente meditar. É importante, sim. Mas esse lugar à parte não está na natureza. Jesus estava dizendo que esse lugar à parte está em nós. Então, ele nos espera
em um lugar muito especial em nossos corações. E ele vai estar sempre lá, naquela parte destinada à caridade. Então, sempre que nós praticarmos a caridade, ali nós estamos encontrando com Jesus. Então, nos esforcemos, meus irmãos e minhas irmãs, no aprendizado, na vivência, no amor que Jesus estará em nós, aliviando o cansaço, aliviando as nossas dores, inclusive as próprias dores do trabalho na seara do Cristo. Porque quando a gente trabalha para o Cristo, as atividades que a gente faz de caridade em nossa casa, por exemplo, Santo Espírito Amor em Deus, isso também causa situações e aqueles momentos em que a gente já está lá cansado, pensando em desanimar, com problemas e etc., Jesus está ali para nos esperar. É o momento da gente elevar o pensamento, fazer uma prece. Ajuda, Senhor, me dá força, me dá fé, me dá boa vontade para continuar firme no trabalho. Então é o momento de nós buscarmos Jesus. É a hora da gente colocar o nosso lugar à parte. Então, além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insolamento no mundo, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. Então é isso aí. Então, Emmanuel, ele se refere ainda ao fato de que, a partir do momento em que nos colocamos de corpo e alma à disposição para o trabalho na seara do Cristo, como nós falamos há pouco, ocorre também um certo desajuste, porque as nossas atitudes elas se distanciam das atitudes que são comuns ainda à grande maioria dos irmãos. E mesmo servindo ao Cristo, a gente sente um certo isolamento, apesar de nós estarmos sendo fiéis aos ideais cristãos. Então é muito comum certas atitudes que são comuns aí na sociedade, a gente chega ali, a gente não faz aquela mesma coisa que os outros estão fazendo, como, por exemplo, beber, fumar, ou ficar no meio ali de fofocas, de conversações não muito edificantes. Então a gente não entra nisso, não entra nesse clima, e aí as pessoas às vezes nos isolam. Não chama a gente para isso ou para aquilo, ou não quer conversar sobre isso, sobre aquilo. Então são situações que acontecem, né, e que isso obviamente causa uma situação na gente, né? Porque a gente fica meio assim, se sentindo isolado, meio que deixado de lado. Isso não é bom, porque a nossa natureza ela quer que a gente busque o encontro, o convívio. Então, esses tipos de situações vão, com toda certeza, nos causar isso aí. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo seus mosteiros ou as paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo eterno. Então, aquilo que nós falamos, né? Emmanuel, ele já se encaminhando para a parte conclusiva dessa lição, ele nos fala que, equivocadamente, muitos ainda pensam que esse lugar deserto está no plano físico, como ele coloca aí no mosteiro, num campo, numa paisagem aprazível, no centro espírita e etc. Na verdade, o que o Cristo ensinou aos apóstolos é que esse lugar à parte está em nós. E ele, então, prossegue nos falando que prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo
é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, meus irmãos, Emmanuel, ele conclui essa belíssima lição dizendo que é preciso nos manter no esforço constante na seara do Cristo, onde quer que estejamos, em qualquer condição em que nos encontremos. E aí ele nos fala também da questão do comodismo, que nós sabemos que o descanso ele é necessário, mas a imobilidade traz a angústia, traz a agonia, traz os tormentos da alma, como a depressão e outros mais. Então é preciso buscarmos uma forma de sermos úteis a alguém, a uma causa em favor do bem comum. Porque foi isso que o Cristo nos disse em Mateus, capítulo 25, versículos de 35 a 40, como nós já mencionamos lá atrás. Vamos ler, então, esses versículos de 35 a 40. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te víamos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei Jesus lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, meus queridos irmãos e irmãs, encarnados, desencarnados que nos acompanham, seja agora, nesse momento ao vivo, quem está nos acompanhando aí depois, quanto maior o esforço nessa direção, maior vai se tornando esse lugar à parte destinado à comunhão com Cristo em nossos corações. Quanto maior esse lugar à parte em nossos corações, maior a paz, maior a harmonia, mais saúde e mais luz do amor. Então, era isso que a gente queria trazer nessa noite para a nossa reflexão inicial. E nesse instante, então, nós estamos convidando a todos para o nosso momento de radiação. Os irmãos colocaram, então, a água para ser fluidificada. Vamos elevar os nossos pensamentos em direção a Deus, nosso Pai. Obrigado, Pai, de infinito amor e bondade. Obrigado, Mestre, por esses ensinamentos maravilhosos que o Senhor nos trouxe pelo teu Evangelho. Obrigado, Kardec, que é a chave que possibilita o entendimento através da doutrina espírita de tudo isso que o Mestre veio nos trazer. Obrigado aos queridos irmãos que se encontram conosco nesse instante, por essa ajuda que nos deram para que nós pudéssemos passar essas reflexões aos que estão nos ouvindo, para que possam assimilar, abrindo a mente, que nós possamos cada vez mais estarmos vigilantes para as oportunidades que Jesus nos coloca, de ampliarmos esse lugar à parte do nosso coração, amparando e ajudando o próximo. Senhor, nesse instante nós pedimos para que esses espíritos benfazejos possam derramar, Senhor, sobre cada líquido que foi colocado para ser fluidificado nessa noite, os elementos medicamentosos que irão transformar essas águas, Senhor, em poderosos medicamentos. Que essas vibrações amigas penetrem também, Senhor, em cada molécula do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico,
promovendo a paz, a harmonia, a cura, o fortalecimento. E assim, Senhor, certos de que nós recebemos tudo aquilo que nós necessitamos e que nós merecemos nessa noite, estamos pedindo, para encerrarmos, que o Senhor renove também a nossa força, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa abnegação, o nosso devotamento, o nosso espírito, Senhor, de fraternidade e de união, para que nós possamos continuar firmes, cumprindo aquilo que nós buscamos antes de estarmos nessa experiência terrena. Ilumina, Senhor, esses lares, esses ambientes, esses corações que estão unidos ao nosso nesse instante. Que a tua paz seja conosco, que assim seja. Obrigado, então, às vibrações amigas de todos. Estamos aí encerrando o nosso momento de radiação de hoje, aproveitando essa oportunidade para fazermos mais um convite e para que nós coloquemos também em nossos corações essas vibrações pela paz no mundo. Vamos nos lembrar de toda vez que a gente acordar pela manhã, for dormir, incluir esse pedido pela paz no mundo em nossas orações. Amanhã nós teremos mais uma palestra no Centro Espírita Amor em Deus. Nossa irmã Dalvinha estará lá conosco. Estamos convidando a todos, então, para estarmos juntos amanhã. Quem não puder, a gente convida para nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube. E na próxima terça-feira, na próxima segunda-feira, dia 13, nossa irmã Margarete estará aqui conosco. Um abraço fraterno e carinhoso a todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos acompanhe, nos fortaleça e nos conduza sempre nesse caminho maravilhoso que é o caminho do bem. Muita paz para todos. Uma noite tranquila, um sono reparador. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos guie sempre. Abraço fraterno e carinhoso.